Mais importante do que fazer é o que não fazer em alguns momentos. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Vascular Vibe. Estou eu aqui, Mirna, o Afonso do Tudo meu bem? lado, tá bom? E o nosso tema hoje foi muito pedido, é uma dúvida muito recorrente no É nosso um dos canal, temas né? mais pedidos daqui do canal. Sim, e qual que é o tema de hoje? O que fazer para se preparar para um tratamento de vasinhos? Sim, é uma queixa muito comum porque, e é uma coisa engraçada, porque acho que a ansiedade é o que mais toma conta, né? A pessoa já chega no consultório e acha Ai, que já socorro, vamos começar agora. quer fazer agora, super ansiosa e quer que as coisas sejam pra ontem. Para não falar que já vem definindo até qual que é o tipo de tratamento, Isso. né? Então, assim, a gente tem que dar um passinho atrás. Não, nem todo mundo tá pronto para fazer a aplicação, tá? Isso é um ponto muito interessante. Uma analogia boa para a gente fazer é o seguinte: você vai fazer uma viagem grande de carro, o que você vai fazer? Você vai ter certeza que teu carro tá bom para viajar. Isso. Você não quer passar por percalços no caminho, não é? Você vai ver se o Exatamente. pneu tá bom, você vai ver se o óleo tá bom, você vai ver se tem água no radiador, você vê vários detalhezinhos, né? Exatamente. E Além de preparar os lanchinhos, a água, né? a Tem que ser estação do plano rádio, o rádio, Spotify para ver se tá no jeito, Sim. o mapinha para ver se tá no jeito, para poder encher o saco das pessoas, todos os salgadinhos do fundo, né? Tem as funções de cada pessoa dentro do carro, Sim, com né? certeza. E por que a gente não faz isso quando vai fazer um tratamento de varizes, por exemplo? Da mesma forma como a gente se prepara e faz toda viaja na viagem, né? Por que a gente não faz isso também na hora de tratar os nossos vasos, né? Então tem várias coisas que a gente tem que ter cuidado para preparar a pessoa para um tratamento, para ter o melhor resultado possível, para a gente poder aproveitar a nossa viagem da melhor forma possível. Sim. Primeiro é entender que o que está sendo visto ali, que incomoda com os olhos, às vezes não é o único problema. Às vezes tem algo embaixo. E talvez essa coisa embaixo seja muito mais importante para aquele vasinho sumir do que realmente você focar no vasinho. Se eu tenho uma veia doente embaixo daqueles vasinhos que seus olhos estão vendo e eu não trato, vai voltar aquele vasinho, você vai ter o mesmo problema num curto intervalo de tempo, então não vai ser resolutivo. Então, do que adianta eu vir com ansiedade, querer fazer uma aplicação aqui porque eu tô vendo e não ter resultado? Não adianta. E claro, da mesma forma que a gente tem que ter, continuando na analogia da viagem, planejamento correto faz toda a diferença. Sim, saber onde você vai parar, quantos quilômetros, se você vai dormir em algum lugar. Não vai. Aqui também, a gente tem que saber qual o tamanho da veia, onde que ela está localizada, ela é superficial, ela é mais profunda. Ela tem comunicação com uma veia profunda que a gente não pode mexer. Exatamente. Ela tá doente, antes de qualquer coisa. Exatamente. Então, todos esses pontos são fundamentais para o planejamento do seu tratamento. Eu tô indo viajar com um carro elétrico, tem estação de carga no caminho? Imaginou se não tem, você tá com carro elétrico, você vai fazer o quê? Parabéns. Vai ficar na estrada. Então, isso daí é o primeiro ponto. Primeiro entender, não é só o que eu tô vendo. Então, eu vou ter que fazer um estudo profundo, que aí vai trazer ultrassom, a realidade aumentada e várias outras coisas, para a gente poder entender o que realmente está acontecendo com você e fazer o melhor para que aquilo seja resolvido. E isso também define pra gente qual o método de tratamento. Porque assim, é muito comum um paciente vir pra cá querendo, porque eu ouvi falar de espuma, porque eu quero fazer laser, porque eu quero fazer cirurgia, quero fazer não sei o quê. Não necessariamente o método que a pessoa que não está habituada a mexer com isso é realmente o mais indicado para ela, né? Tem um tipo de tratamento para o vasinho mais pequenininho, tem um tipo de tratamento para o vasinho um pouquinho maior, tem um tipo de tratamento que a gente chama de venolectasia, tem um outro tipo de tratamento que a gente chama de veias reticulares, tem um tipo de tratamento para vasos cada vez mais calibrosos. E cada tipo de tratamento é moldado para o paciente. Por isso que a gente precisa avaliar isso antes de começar a fazer. Sim. E, mas a aplicação não é uma cirurgia, porque eu não posso começar logo? Primeiro, é um procedimento, não é uma cirurgia, concordamos, não é uma cirurgia. Mas eu ainda vou trazer um processo inflamatório à sua pele. Como que funciona? O que é uma escleroterapia? A escleroterapia vem do grego, né? Escleros, que é irritação, terapia. Terapia que irrita. Então, na prática, o que a gente faz? A gente irrita o vasinho para fechar ele e interromper o fluxo dele para direcionar o sangue para os vasos tão bons.
Existe escleroterapia para vasinho pequeno, vermelhinho, roxinho. Existe escleroterapia até para vasos grandes, daqueles tamanhos de dedo. Só que daí, como a ideia é irritar, o poder de irritação que tem que ter essa É medicação diferente. varia de caso para caso. Via de regra, a gente pode irritar usando medicações, escleroterapia química. Eu posso usar calor de várias formas, por exemplo, com luz, o laser. Sim. Posso usar a vibração ou a radiofrequência, que é bem comum a gente usar também. Sim. E também, em alguns casos especiais, a gente pode usar também o gelo. Isso. E é interessante aqui entender que se eu estou provocando uma resposta inflamatória na sua pele, isso pode trazer consequências sim, tá? Então tem que existir um preparo. Se eu vou provocar uma resposta inflamatória, lembra da avó que falava para você: ai, não deixa cair limão na mão e vai no sol que mancha. O limão, né, ele irrita um pouco a nossa pele também. Ele é um irritante fraco, óbvio que ele não vai dissolver sua pele, né? Ninguém acredita nisso. Mas ele dá uma irritada simples. E óbvio, você vai com a sua pele irritada, expõe ela ao sol, o que que acontece? Sua avó estava certa ou não? Sua avó estava certa. Vai ficar uma manchinha clarinha, que varia assim, de acordo com o tom da sua pele. Que nem eu, que sou muito branca. Fica uma mancha mais clarinha, que vai aumentando, né? A pessoa é mais morena, um pouquinho mais morena, aquele moreno mais escuro, até chegar ao negro. A intensidade da mancha, ela muda com o tanto de melanina que você tem. Isso é uma coisa que a gente avalia também na consulta inicial, para poder ver qual que é o padrão de resposta que cada pessoa tem. Isso. Tem algumas coisas que a gente consegue ver de detalhe no exame físico que mostra pra gente que, por exemplo, a pessoa tem uma tendência a fazer mais mancha. Coloca aqui nos comentários se você já teve alguma vez alguma mancha do sol ou alguma mancha de limão, coisa assim. Limão, ou às vezes é picada por inseto e fica a manchinha, sabe, da picada, ou às vezes, sabe, arranha aquelas arranhadinhas de móvel, aquelas coisas que a gente arranha bater na perna e fica manchado também por um tempo. Ou é comum também aquelas manchas na gestação, na região do olho, não, do Sim. olho, desculpa, na bochecha, Da bochecha. que é o que a sim. gente chama de Melasma. melasma. Melasma ou Outra rosácea. coisa também que é muito comum da gente ver em pacientes que têm tendência maior de manchar, é quando a gente olha na mão, que as linhas de marcação da pele, as linhas da mão são um pouquinho mais marcadas. Mais marcadas, mais escuras, é diferente do resto da palma, entendeu? Você consegue ver a linha num tom. Né? Então, sim, certas pessoas têm mais tendência à mancha do que outras. Não que não possa fazer o tratamento, mas a gente molda o tratamento para essas pessoas. Exatamente, eu não posso ir com muita agressividade numa pessoa que tem alta tendência a fazer mancha, porque vai manchar. E aqui entra um ponto, como está a qualidade da sua pele agora? Você chega na consulta querendo fazer os vasinhos, sua pele está ressecada, cheia de mancha, provavelmente do sol, não vê um hidratante direito há muito tempo, de vez em quando. E outro ponto, 90% da pele das pessoas tomam banho do jeito errado. Jeito Isso é errado? verdade. Sim, jeito errado. Você não sabe tomar banho. Você que tá em casa não sabe tomar banho, tá bom? O sabonete, ele foi feito para ser passado nas áreas que produzem odor. Então, eu vou passar nas minhas axilas, vou passar nos órgãos genitais. A sua perna não foi feita para ver sabão. Sabe quando que sua perna vê sabão? Você foi pra fazenda, foi pro lamaçal, tá com lama, coisa muito ali, você quer retirar? Aí beleza. Agora no dia a dia você não passa. Por que acontece isso? Porque nessas regiões que soltam odor é onde tem glândulas de suor. E essas glândulas sim é que podem provocar alguma coisa. Sim, e aí essa parte da nossa pele que não tem essas glândulas de cheiro, né? A gente não precisa passar porque ali eu tenho uma proteção, tá? Todo mundo tem bactéria na pele, você, isso é o normal. Se você fica com seu sabão tirando essa bactéria normal, você propicia uma bactéria ruim, micro-organismos ruins, né? Você tira a proteção da camada de óleo da sua pele que foi produzida por você. Essa é a melhor hidratação que tem, é que a gente produz da gente mesmo, e você propicia o quê? A ter rachaduras, fissuras. E lembra que eu falei que toda irritação provoca mancha. Então, você provoca as manchas que você está tendo. E outra coisa, na nossa consulta inicial, isso é outra coisa que a gente sempre avalia, porque esse padrão de secreção da pele também varia de pessoa para pessoa. Sim. Por exemplo, a pessoa que tem diabetes tem uma tendência de ter menos suor nos pés. Sim. É muito comum ter pé ressecado, então a gente precisa levar isso em consideração também. E a diabetes faz perder as glândulas de suor e também faz perder os pelos. Então, é uma pele que chega numa condição muito precária pra gente. Então, se você tem diabetes,
tem que fazer um preparo muito bom prévio. A gente tem que começar a irritar a sua pele de uma pele extremamente sadia, muito bem hidratada. Não começar a irritar a pele de uma pele que tá ali quase abrindo uma manchinha porque tá irritada aqui, tá com fissura aqui, tá cheio de ressecamento. Isso vai ter mais chance de você ir pra mancha sim. Isso é um ponto principal. Outro ponto muito importante de a gente levar em consideração, qual que é? A pessoa pode estar um pouco mais cronicamente inflamada. Como que está a dieta dessa pessoa? Está tomando água? Ela está com todas as vitaminas em dia? Está tudo bem? Tem uma coisa diferente em relação a isso? Muitas vezes a gente tem que, antes de começar um tratamento, a pessoa chega aqui no pânico. Ah, socorro, tá chegando o verão. Não é assim que funciona. A gente precisa preparar a pessoa para fazer com que ela esteja na melhor condição possível para poder passar pelo tratamento. Para quê? Para poder garantir o melhor resultado que ela merece. Sim. E aí outra dúvida muito grande é tipo assim, ah, eu fui pra praia, tô bronzeada, posso fazer? Por que que eu não posso fazer? Depende, tá? O problema do bronzeamento é que aquilo é uma irritação de pele sim. E brasileiro tem a tendência de gostar de bronzear e bronzear muito. Então você irrita a sua pele num extremo grande. E claro que isso, talvez você não veja agora, né? Uns anos pra frente, vai te trazer manchas na sua perna. Pode Isso é fato. perceber aquela senhorinha que viveu sempre trabalhando no sol, aquela pessoa que tem um pouquinho mais de idade, que sempre trabalhou no sol, olha como a pele dessa pessoa é um pouco mais desgastada. Sim, muito mais, né? A pessoa começa até a ter um envelhecimento mais rápido, né? A idade do RG não começa a condizer com a idade que você tá vendo no olho. Então, o sol sim tem esse efeito. Então, aquela pele tá irritada, tá sobre risco. E aí tem outro ponto que é o mascaramento do sol também. Porque, às vezes, se você tem um tom de pele muito escuro e você se bronzeia, o vasinho, ele quase que não fica visível, né? Ele dá uma meio que uma desaparecida. E aí você acha que você tem pouco, mas na verdade, quando a gente usa os nossos aparelhinhos para ver embaixo, você tá cheio embaixo. E outro fator que tem é o seguinte, como é que uma pessoa se bronzeia? Vamos secar isso aqui, fica mais fácil. Você pega uma coisa que é a radiação do sol, você irrita a pele com a radiação do sol, a pele irritada, ela solta um pigmento que chama melanina, e daí que escurece. Em outras palavras, pele bronzeada nada mais é do que pele irritada. Uma pele que já está irritada, pega, por exemplo, a tua esposa, o teu marido quando está um pouco estressado, dá uma futucada a mais. Vai ser muito mais fácil irritar essa pessoa do que se ela estiver calma. Né? Sim. Experiência própria. Mas aí o que Sim. acontece? Se você pegar uma pele que já está irritada, a tendência dela de manchar é muito maior. Sim. Então esse cuidado aí também é importante. E aqui a gente não tá falando assim do cuidado de uma pele bem preparada pré. Aqui é fundamental durante o tratamento, né? E no pós-tratamento, na recuperação. Não adianta você fazer a aplicação aqui bonitinha, né? Num dia, sei lá, fui lá na quarta, fiz a aplicação com a doutora Mirna. Aí no sábado, sabe onde você tá? Na praia. Me ajuda. Tomando sol. Outro dia me apareceu um paciente falando assim, olha doutor, eu quero resolver meus vasinhos, semana que vem eu tô indo para Maceió, tô indo pra praia. Qual foi a minha resposta? Boa viagem. Sim. Não tenho o que falar. Na volta, a gente vê. Vai lá, curte a praia, porque se eu fizer qualquer coisa aqui, você não vai poder entrar na praia. Sim, aí E eu prefiro que você vai viajar e aproveita. Sim, com certeza. Né? Então, esse ponto é fundamental entender isso, tá? Então, depois que termina o tratamento, ainda tem um período ali de recuperação da pele, né? Dela recuperar, de terminar essa irritação, para aí sim, depois você poder vai para o sol, se expõe com tranquilidade, você pode fazer toda essa parte. E claro, se a gente está falando aqui de hidratação, o importante é manter uma boa hidratação. E como é que a gente hidrata a pele? São 2 pontos. É o que você passa nela, mas o que você toma. Não adianta a gente ficar aqui meia hora falando sobre cremes maravilhosos de marcas chiques e não sei o que, se você não toma água, que é o básico, tá? Pode comprar o creme mais caro que você achar, não vai funcionar. Precisa de água, tá? 35 ml para cada quilo de peso. Uma pessoa adulta que tem um peso normal e que tem, uma função do rim totalmente normal, não tem nem o que falar. Exatamente. E também assim, a ideia de manter o tratamento é uma coisa importante também. Não adianta a gente querer achar que, que faz uma sessãozinha e resolve. Trabalhar com sessão, eu pessoalmente acho uma coisa meio complicada. Sim. A gente tem que entender que a ideia é tratar.
Então, tem que entender o seu tratamento como uma coisa mais elaborada. Você quer chegar no seu destino. Você não quer comprar 100 quilômetros de uma viagem e achar que vai chegar, sei lá, em Belém. Não é assim que funciona. Então, tem toda uma fase de ataque inicial, onde a gente faz um tratamento dos vasos maiores, que são os que estão provocando o problema. Depois, a gente vai para uma segunda fase de ataque, para a gente conseguir destruir, fazer o golpe final e derrubar os vasinhos menorzinhos. Sim. E a partir daí uma fase de manutenção. Isso. Entenda que o tratamento é uma coisa para dia a dia, não é uma coisa momentânea que desliga um botão e resolve. Isso. Não é cura, né? O que faz aqui, a gente vai melhorar a doença, te tornar melhor para que você continue na vida, mas é necessário a manutenção. Essa fase de manutenção é fundamental. Se você não ficar fazendo um acompanhamento com o vascular, os retornos e os retoques necessários, são necessários retoques sim ao longo da vida. Você nunca vai ter a qualidade que você precisa. E aí você vai falar assim, eu sempre tô enxugando gelo e sempre volta muito. Sim, mas você teve um programa de acompanhamento? Você fez o que foi recomendado? Você fez os exercícios que foram mandados fazer? Cuidou da dieta? Fez todas as orientações? O problema dos vasinhos é que se você não tiver essa fase de manutenção, você nunca sai e sempre fica com essa sensação de que está sempre muito cheio, sempre muito ruim, que nada funciona. Então precisa mudar isso. E isso precisa não só da gente, precisa de vocês que estão aí em casa. Se você não engajar no tratamento e cuidar realmente da sua perna, ela nunca vai ficar boa. Se você não cuidar do que é seu, ninguém vai. O que acontece é o seguinte, você tem os seus vasos que estão bons. Então, você precisa ter um ótimo cuidado deles. Se você veio para fazer um tratamento e fez um tratamento dos seus vasos, Sim. o que a gente tem que fazer? Cuidar deles da melhor forma possível para fazer com que você tenha o melhor resultado e que seja um resultado mais duradouro possível. Cuide das suas pernas, cuide dos seus vasos, para garantir que você tenha uma qualidade de vida melhor possível. Sim, e a boa coisa da fase de manutenção é que como vocês estão sempre com a gente está sempre fazendo apenas retoques, vocês não têm que fazer mais esse tratamento longão que é do início. Eu tenho que fazer uma fase imediata, fase de ataque 1, fase de ataque 2, para depois entrar na manutenção. Não, meu bem, você vem aqui, é um retoque. Acabou, te vejo daqui a tanto tempo, só para mais um retoque. Então, você não precisa de dedicar tanto tempo assim a tratamento. E é justamente ao contrário, vocês vão lá, fica bom, esquece da vida, nunca mais faz uma manutenção, dá um tempo, tá lotado, cheio tudo de novo. Aí tem que começar tudo do zero de novo. Vamos fazer fase de ataque, não sei o que, não sei o que. Então, manutenção é fundamental. Coloca isso na sua cabeça. Mas outra coisa que tem que pensar é o seguinte, todo mundo aqui é humano. Então, o que acontece? Deu uma distraída, deu um deslize, ficou um tempo sem vir, não sei o que. A gente vai correndo desses percalços. A gente identifica qual o probleminha e vai ajustando. Não é bem, eu acho que a melhor palavra não é nem tanto retoque. É ajuste. Sim. Ajuste do caminho. É uma manutenção. Não é como se tivesse tido alguma coisa de errado antes. Não tem que retocar. Retocar me dá a entender de refazer. Então o que a gente está fazendo é o seguinte, a gente está ajustando o caminho e caminhando junto com o paciente. Sim, isso é uma coisa fundamental para a gente. Isso, né? Então, assim, são cuidados fundamentais. Então, sim, eu preciso no pós passar um hidratante, tá bom? Isso depende muito do seu tipo de pele, tá bom? Não dá pra eu falar assim, compre X, depende. Se você, que nem a gente falou, você tem diabetes, se você não tem, tá bom? Se você tem alguma doença de pele, né? Tem muitas pessoas com vasinhos que são extremamente alérgicas, né? Então, existem sim crimes especiais para isso, hipoalergênicos e tudo. Então, tem que passar em avaliação para a gente ver o seu tipo de pele, como tá a situação. Se tá assim, mais ou menos equilibrada, tá extremamente ruim, né? Tem que ver toda essa parte porque são fases diferentes para preparar vocês. E por isso que é muito raro para praticamente o mais adequado que a gente acaba fazendo não é fazer o tratamento logo de cara. Pra não te falar que a gente nunca vai fazer tratamento logo de cara, até avisar para quem tá aí do outro lado. Por quê? Porque a gente precisa definir um caminho. Como a gente tem que lidar muito com essa parte de inflamação, irritação da pele, por exemplo, tem pessoa que irrita muito, dependendo do tamanho do vaso, é menos irritante para a pele da pessoa
fazer um furinho numa cirurgia e tirar com um aparelhinho a veia do que entrar com uma medicação que irrita. Ou, por exemplo, às vezes irritar com uma medicação irrita menos uma pele do que entrar através da luz, passando através da pele com um laser. Tem Sim. caso que vai melhor com um método, tem caso que vai melhor com outro. Não necessariamente um método é superior ao outro. Não. Ou melhor ainda, não é que vai tratar só com um método. O que a gente faz é uma mescla dos métodos para pegar o melhor de cada um deles para garantir que você tenha o melhor resultado possível. Sim. E claro, se vocês tiverem alguma outra dúvida, né? Tá começando um tratamento, não sabe como é que cuida, pode mandar aqui, tá bom? Pra gente, que a gente sempre responde, tira essas dúvidas sim. E claro, não deixa de seguir a gente, já se inscreve no canal. Já aperta no sininho. Sim, e manda para aquela sua amiga que você sabe que tá querendo começar um tratamento de escleroterapia para fazer já do jeito certo, para garantir um ótimo resultado. E para garantir que ela não venha querendo resultado pro dia seguinte. Sim, com certeza, tá bom? E a gente se vê. Até mais, pessoal! Até mais.